Olha, do inferno, tá louco. Não tá gravando, né? Então pode falar. A gente trabalha muito, né? É muita coisa, né, que a gente faz, né? E depois a gente ainda diz, né? Ai, não tenho o que escrever na avaliação. Só eu voltei faz 3 dias, só esses 3 dias eu já teria texto para fazer a minha avaliação, registro. Porque a gente já fez cada coisa bacana ontem, hoje, sexta-feira, que já daria para fazer um texto de avaliação, tranquilo. Enfim. Então, gente, então, assim, a gente vai. Aí eu quero deixar claro nessa reunião, por isso que eu nem entrei no slide, senão a gente faz outro. Depois a gente faz outro encontro só para os slides, tá? Porque assim, eu quero deixar claro, assim, aí vocês têm que anotar, hein? Tem que anotar aí, não, porque senão não grava na cabeça, não, se não anotar. Exemplo, quem vai trabalhar com planejamento vai ter que sentar na sua hora atividade, né? E aí até puxando a secretária de Educação também para a roda, que eu sei que vocês gostam, né? Se fosse um município maior, eu nem falava secretária de Educação, porque eles nem aparecem, né? Mas eu sei que vocês fazem tudo muito juntos, né? E aí, assim, ó, tá, nós vamos fazer o planejamento como, secretária? Né? O que essa gestão, né? Pensa, vamos continuar com o projeto investigativo, vamos trabalhar sequência didática, vamos trabalhar outra forma, né, de planejamento que vocês costumam fazer, é semanal, é mensal, né? Então, assim, isso eu penso que isso tem que ficar escrito, assim, sabe? E aí eu sugiro vocês a lerem, eu vou mandar para todos os grupos, eu vou mandar, tá? Para todos os grupos eu vou mandar eu vou mandar só o do Mirim Doce, não vou mandar os outros, senão é muita coisa, vai baralhar a cabeça de vocês. Como é o município mais próximo, para luz, assim, como luz, não é para copiar, é como luz. Né? A gente sempre precisa do farol para acender algumas luzes para a nossa vida. Então, a gente vai pegar esse documento que está pronto como um farol, que vai acender as luzes para a gente, tá? Mas não é para fazer cópia. Então, assim, aí vai ter o grupo do planejamento, documentação pedagógica, planejamento em educação infantil. Depois vai ter o grupo que vai estudar a abordagem da avaliação de contexto, tá? E aí a gente vai pensar os instrumentos, que são 3. Aí vocês sabem, né? Que é observação, registro e escrita, a interpretação. Então, aí vai ter um grupo que vai estudar só sobre observação, vai ter um grupo que vai estudar só sobre, né, os registros, né? E aí as tipologias de registros. Aí vocês vão ter que ver. Na avaliação, vai fotografia? Não vai? Eu sugiro que sim. Eu já estou botando meus pitecos aqui, né? Eu vou estar sempre dando sugestões para vocês. Só que as minhas sugestões não quer dizer que vocês têm que aceitar. Vocês têm que sempre pensar assim, ó. O Altino é pesquisador, o Altino está em Florianópolis, o Altino não pertence a Rio do Campo. Ele é um consultor. Então, eu estou mais para aprender com vocês sobre o que vocês fazem ou querem fazer. Só que, lógico, o Altino está contratado, então eu tenho que trazer sugestões. Mas não, a palavra já diz, sugestões, tá bom? Mas as decisões são sempre de vocês. E é legal esse processo. Eu gosto muito desse processo coletivo. Olha, eu digo para vocês assim que para mim é quase, vou usar, como não está gravando, é que é quase um orgasmo para mim, assim, trabalhar dessa forma, sabe? Como não está sendo gravado, pode usar esses termos mais, né? Tu tá gravando? Não, né, Luana? Tá gravando sim. Meu Deus, então me avisa, pelo amor de Deus. Pausa. É porque, assim, ó, é muito bacana essas construções coletivas, né? E aí, imagina, cada grupo vai ler, vai escrever, cada grupo vai ter que conversar com o coletivo, conversar, né, com a Janete, a Luana e a Giovana, que são as 3, né, que eu talvez tenha mais alguém, vocês me dizem, mas que são as 3, a comissão de frente, né, que estão na comissão de frente. Então, assim, porque é para o município, né, esse processo coletivo é muito bacana, é muito, muito bacana. Então, aí vai ter o grupo que vai estudar sobre observação, sobre o registro. E aí nós vamos chegar no último grupo,
que é as escritas, tá? Que é porque a avaliação é isso, né? Como é que se faz uma avaliação? Observa-se, se escreve e depois se interpreta. E que aí a interpretação é a escrita da professora, do professor, né? Não pode ser material cru, né? O material é compilado, ele é, né, um material que a gente vai compilando, mas ele não pode ir para avaliação de maneira crua, ele precisa ser refinado, né? Esse material tem que ser refinado. Tanto é assim, ó, que na minha experiência de professor, eu sempre tenho muita dificuldade de fazer escolhas, porque é o que eu falo para vocês, nós professores de educação infantil, a gente faz muitas vivências, que são as propostas, né? E a gente trabalha demais, o nosso trabalho é extenso, é longo, imagina, eu fico 8 horas, né? Vocês também acho que ficam 8, né, meninas? É isso, né? 8, né? Porque tem município que é 6, agora eu me perco um pouco nesses horários, mas, enfim, aqui é 8 horas, 4 da manhã, 4 da tarde, né? 1 dia e meio de hora de atividade, então são 3 dias e meio de 8 horas. Então, lógico, né? Não que eu fico fazendo atividade uma atrás da outra, não é isso, mas é muitas vivências. Então, assim, a minha maior dificuldade é fazer escolhas como professor para colocar na avaliação, né? E eu me cuido, porque a gente não recomenda avaliações muito longas, não recomendamos, porque muitas das famílias, quando vê um texto muito longo, eles não querem nem ler, acabam não lendo, sabe? Então, enfim. E aí a gente vai chegar lá no final, que é a escrita e a interpretação de tudo aquilo que você documentou. E aí, essa escrita e essa interpretação vai ser o relatório, né? Que vocês vão entregar para as famílias, né? Que aí nós vamos ter um grupo. Eu costumo chamar relatório descritivos de avaliação. Muitos municípios preferem pareceres, tá? Os documentos deixam aberto, tá? Os documentos não definem. Pode ser relatório, pode ser parecer, pode ser vivências, pode ser. Agora, uma das coisas que a gente tem discutido no Brasil é que tenha a palavra avaliação, que a gente não tire a palavra avaliação dos relatórios. Relatório de avaliação semestral, né? Ou parecer descritivo, né? Semestral avaliativo. Então, até esse nome vocês vão ter que chegar a um consenso. Eu posso fazer uma compilação, eu posso ver o que é mais comum, né? O que estão se usando no Brasil, eu posso fazer essa pesquisa para vocês. Mas eu sugiro já de antemão que vocês permaneçam com a palavra avaliação. Pode ser parecer, né? Parecer descritivo de avaliação. Relatório avaliativo. Vivências, né? Semestrais, 2 pontos. Avaliação. Não tirem a palavra avaliação, mas é para vocês pensarem, tá certo? Então, assim, nós vamos ter essa organização de 6 grupos. Então, assim, o grupo que vai ficar estudando, por exemplo, a observação, aí vai ler só sobre observação. E eu já tenho esse material organizado. Aí eu vou mandar uns 2 textos, 3, e esse grupo vai ler sobre observação. O grupo que vai lá, que vai escrever sobre os registros, vai receber textos que falem sobre registros, né? Uma coisa que acontece, já vou dizer porque acontece. Um certo município, eu vou lá, eu vou compilando os autores, e aí, lógico, não são autores aleatórios. Lógico, né, que eu vou pegar autores, por exemplo, Luciano Osteto, né? Eu gosto bastante autores assim que tá aí, né, em evidência, atuais, né? E aí teve um grupo de um determinado município que estudou observação, por exemplo. E eu sempre mando o texto da Luciana Osteto, tá? Para falar da observação, e da Madalena Freire, né? Pra falar da observação. Aí, quando elas me mandaram, gente, tinha uns 3 autores ali.
Eu até pesquisei aqueles autores, e assim, eles até falavam, mas não eram autores referentes, né? Não eram autores que tinham uma referência forte. Aí eu perguntei para o grupo assim: tá, vocês não leram o material que eu mandei? Ah, não, professor Altino, né? A gente acabou lendo outros autores da faculdade, de uns textos que a gente tinha. Aí eu disse, olha, infelizmente não dá. Não dá para gente, porque assim, ó, não dá para gente fazer uma coxa de retalho, não dá para gente fazer uma miscelânea de autores de diversas vertentes, né? Porque os autores que eu vou escolher para mandar para vocês, para falar de avaliação, de planejamento, de registro e de escrita de relatórios de avaliação, já são autores que convergem entre si. Eles entre si já casam, já se namoram, sabe? Já se afinam, tá bom? Já se afinam, né? Já tem uma sintonia. E não dá, porque, gente, é um documento municipal, a gente sabe, né? Mas eu coloco uma importância. Tudo que eu assino, né, que vai ser documentado, que eu não sei quantos anos esse documento depois vai ficar, para ser, né, validado aí pelo município de vocês, eu vou ser criterioso nisso, assim, eu não vou fazer uma miscelânea de autores porque eu estou na faculdade tal, meu professor me deu isso eu já tenho escrito, tá? Então, assim, e aí eu estou falando isso porque, por exemplo, esse grupo aí fez o texto, eu já na primeira já vi que os autores não eram da nossa vertente, eram autores que eu não tinha selecionado, lógico que eu não vou ficar fechado, né? Mas esse cuidado, assim, poxa, nenhum autor que eu indiquei leram, nenhum. E trouxeram uns 5, 6 autores, assim, uma citação atrás da outra. Não dá para ser assim, né? Então, eu quero dar esse aviso já para ficar, né, de alerta, assim, para que a gente, como já tem experiência na produção do documento, né, para que a gente se afine, porque, assim, os autores que eu vou mandar para cada grupo deste ler não é aleatório, não é escolhido porque eu quis, é porque eles estão dentro de um grupo, tá? Que estuda a pedagogia da educação infantil e que eles também vão estar, né, em consenso, tá? Com as diretrizes, a base e a própria proposta da MAVE, tá bom? Vocês querem falar alguma coisa frente a isso? Porque aí eu fecho essa parte introdutória. Luana, Janete, a Jovita, Giovana, quem mais quer falar aí? As meninas, onde é que está a Eva? As meninas que a gente dialogou bastante. Vamos lá, gente. Vou abrir agora para vocês. Um pouco. O que vocês me dizem? Calma, uma de cada vez, não falem todas juntas, tá? Quer falar, Jovita? Eu andei conversando com a Jovita essa semana, né, Jovita? Vamos lá, vocês são muito tímidas, né? Meu Deus do céu. Vocês não são igual as minhas professoras, né? Que aí a diretora faz a reunião, ninguém fala nada. Aí vão lá pro parque, aí mete pau, né? Aí eu digo assim, aí eu falo, olho para ela assim, É bem assim mesmo. aí eu digo assim, tá bom. Que coisa é essa, gurias? Por isso que às vezes elas me odeiam, né? Por que vocês não falaram isso lá na reunião, na frente da diretora? Vocês vêm falar aqui nos cantos e recantos. Por que não vai adiantar? Tinha que ter falado lá, né? Uma coisa que aconteceu, por exemplo, tinha uma professora que era bem até minha aliada, assim, e aí a minha avaliação, a entrega das avaliações do meu grupo ficou na quinta, e a dela na sexta. E a diretora bem querida, assim, essa diretora, achei ela bacana, assim, né? E ela fez a reunião na segunda e queria, assim, ó, só que ela já trouxe o quadro, a composição do quadro, né? E aí a pessoa essa professora não falou nada.
Aí a gente foi para o parque, chegou lá assim, ai, que absurdo, sexta-feira eu tinha médico, parará, papapã, e agora, ô, professora fulana, mas por que que tu não pediu para trocar comigo? Ela assim, ai, será que ela vai aceitar? Olha, só vai saber se ela vai aceitar se você fizer sua voz falar. E eu tenho mais uma, se eu tivesse médico, eu não viria, porque a minha saúde é em primeiro lugar. E o médico dela é bem sério, ela tem 63 anos, essa professora. E eu sei que o médico, ela está com trombose na perna do Covid. Eu sei que eu tenho acompanhado ela, a gente conversa assim, né, nos bastidores. E eu disse para ela, vai lá e conversa. Aí eu tinha, tu não vai? Não, você vai lá. Você vai lá e diz para a diretora assim, ó, não dá para você trocar a entrega da minha avaliação, ao invés de sexta para quinta com o Altino, o grupo do Altino, ela foi e a diretora na maior trocou, na boa. Olha o medo, né, gente? Eu fico assim, eu fico assim pensando assim, né, no que nós seres humanos nos tornamos, né, que até medo de falar a gente tá, né? Que mundo é esse, né? Mas é só uma viagem, tá? Agora é só uma viagem. E aí, gurias? O que vocês me dizem? Vocês vão para o parque amanhã, né? Falar, né? Ó, a Bruna riu, a Cleomara riu, a Cláudia ficou séria, a Cláudia não riu. Não, tô brincando, tá? Mas é isso, é brincando, mas, né? É a realidade nossa, né? Eu penso assim, eu que voltei, assim, eu fiquei 3 meses, né? Afastado, né? E quando a gente se afasta, depois que a gente volta, né? A gente consegue estranhar mais, né? Mais do que eu já estranho, né, Giovana? Aí, eu fico pensando assim, como... Ah, a Karina fez uma pergunta. Já vou te passar a palavra, Karine. Como a gente, na educação infantil, falta a gente constituir a nossa profissão, né? Como a gente vê, assim, as professoras se vendo, assim, não como profissionais, né? Assim, assumindo, né, a tarefa de profissional, né? Não é professora, porque nós somos todos professores, mas eu digo, não é aquela professora que quer ensinar, não é isso, não é nesse sentido da escola, da escolarização. Mas assim como não, eu sou profissional e como profissional eu quero dizer isso, eu quero argumentar isso. Como falta argumentos para a gente, né, na educação infantil, né? Eu acho assim, eu penso, né, eu tenho pensado, né, e lógico, porque eu também me afastei, agora voltei, né, como os nossos contextos são rasos de diálogo. Aí eles ficam preocupados quem comeu aquilo, quem não comeu, coisas mínimas, né? Quem não está vindo, quem está faltando, né? Enfim, coisas que não precisaria se preocupar, né? E coisas profissionais, né? Que era para ter maior diálogo, né? As pessoas não conseguem, né? Ainda dialogar, né? Eu tenho feito assim na verdade isso eu sempre analisei, né? Mas agora, como eu me distanciei, né? E voltei, como ficou muito forte assim para mim, assim, o quanto falta a educação infantil. É isso que eu queria falar. O quanto falta os profissionais da educação infantil se profissionalizarem, verem o seu trabalho como uma profissão, sabe? Uma profissão, né? Não assim, não é um cuidado, não é uma crechezinha, é uma escola de educação infantil. E aqui nós temos profissionais que pensam assim, tem esse projeto, né? O quanto falta isso, né, para nós da educação infantil, né? Mas enfim, viajei aqui, mas faz parte. Alguém quer falar? Mais A algum? Karine, professor, fez a É a pergunta Karine. Obrigado, Luana. sobre, né, os autores ali que o É, professor comentou. Karine, então, assim, essa ideia dos autores, lógico, se tu tiveres aí um autor que tu queira do teu grupo, eu sugiro me chamar, sim, me chama, eu vou estar sempre à disposição de vocês, tá? Eu já falei isso, né? Até pelo carinho que eu tenho por vocês, é um grupo pequeno, né? A gente vai construindo ali os subgrupos, porque aí eu não vou mandar para todos o os textos, não é muita coisa.
cada grupo só vai receber os seus textos direcionados à sua temática, tá? E aí, lógico, aí se tiver um autor, né, chama a gente, né, eu, a Giovana, aí, para conversar, e aí a gente atende vocês numa noitezinha, numa tardezinha, sabe? Agora a gente tem essa facilidade das telas, né? E aí a gente conversa, tá? Não é tão fechado assim. Eu só tenho esse exemplo porque, assim, aí eles me trouxeram 5, 6 autores, a gente nem vai usar tantos autores assim, tá? Para a gente fazer um alinhamento, né? E todos os autores que trouxeram, nenhum dialogava com os autores que eu encaminhei, né? E aí, lógico, e a gente quer também um documento que como é construído coletivamente, e cada grupo vai ficar com uma parte do documento, cada parte do documento vai ter que dialogar entre si. E por isso a preocupação de ler os mesmos autores, mesmo que sejam temáticas diferentes. Senão, fica um documento, né, muito coxa de retalhos, assim, né? Não que eu não gosto de coxa de retalho, adoro, mas não para textos, né? Fica sem coesão, né? Sem coerência, né? Para usar os termos aí do português, né? Mas isso, Karine, tá? Mas lógico, a gente não é fechado, não. Vocês sabem, né? Que eu não sou de uma linha fechada. Por isso que eu me sinto assim super motivado para fazer esse trabalho. Assim, eu adoro essas construções coletivas, né? Adoro, adoro. Acho isso me dá assim, muito ânimo, sabe? Muito ânimo, né? De construir as coisas coletivamente, né? Bem bacana, assim. Então, tá, vamos... se gente precisou aí, fale, pergunte, tá? Eu tinha preparado, né? Eu vou agora compartilhar com vocês o PowerPoint para algumas ideias da avaliação. Vamos ver se a gente consegue... Eu não vou, lógico, apresentar tudo, mas eu vou pegar algumas partes mais importantes, assim, né, dos PowerPoints. Agora eu não estou mais vendo vocês, tá? Eu vou só pegar algumas coisas aqui que considero importante, assim. Então, lembrando novamente, né, a abordagem, essa avaliação de contexto, o documento ele vai caminhar para a gente pensar a avaliação ligada à documentação pedagógica. Não tem como a gente pensar a avaliação na educação infantil sem a gente estudar, né, e considerar importante a documentação pedagógica. E eu também, nessa mesma abordagem, não tem como a gente construir os relatórios de avaliação sem ter os registros e as observações, né? Que é o que a gente chama de documentação pedagógica. Então, a documentação pedagógica ela é composta pelas observações, os registros, aí os diversos tipos de registros, né? E a escrita, que é as nossas interpretações daquilo que a gente observa, né? E o que a gente quer escrever. A gente nunca vai precisar escrever tudo, e aí por isso que eu botei essa foto dessa menina, que ela faz um tipo de um binóculo, né? E ela foca o olhar, né? Vocês conseguem ver ali, né? É isso, assim, a gente vai ter um foco, né? O que a gente vai ter de foco com os bebês para observar e registrar os bebês? O que a gente vai ter como foco das crianças de 2, 3 anos que eu preciso, porque eu quero observar e documentar? O que eu vou ter com os de 4, 5 e 6 anos, da pré-escola, né? Então, é isso, tá? E aí, lógico, a avaliação tem como pontos de partida, né? O pensar o planejamento, né? As nossas intencionalidades, nesse tripé aí, aprendizagem, desenvolvimento e socialização. Por isso que a gente abre, né, o nosso foco de observação, né? E os pontos de chegada são os direitos de aprender, os direitos de aprendizagem, que são lá os da base, os 6 direitos, né?
Lógico, para pensar a formação humana das nossas crianças, né? Sempre pensando nesse viés, né? E assim, aí lógico, aí nisso a gente foge de ver a avaliação como resultado final, mas é processual, é um processo, né? Nunca, nunca, nunca a gente colocando assim termos, né, definitivos, tá? E aí sempre nessa rede relacional, né, e aí os sujeitos, né, as crianças, os profissionais e as famílias, né? Para a gente, ainda assim, eu nem vou focar tanto nas famílias, porque a gente acaba fazendo a avaliação mais da criança, né? E nem a avaliação da instituição. Isso aí vai ficar para a gestão, para nessa avaliação da gestão aí, o que a gente vai avaliar, né? Do nosso projeto político-pedagógico, né? Nós vamos focar aqui na avaliação das crianças, né? O que é essa avaliação, tanto da criança, no sentido dela, da sua individualidade, mas também dessa criança no seu contexto, né? Nas suas relações, nas suas interações, tá? E aí a gente vai. Aqui a, aqui a Jussara Hoffmann, eu até peguei essa citação dela, que ela fala muito da avaliação mediadora e formativa, né, que é bem bacana e que a gente ela dialoga com a avaliação de contexto, né, e que ela vai dizer que a avaliação não é constatativa, né, que não é para constatar. É isso assim que a gente foge, assim, não dá para a gente continuar escrevendo os nossos relatórios de avaliação para constatar coisas que talvez, assim, né, nem foi trabalhado, assim, talvez nem apareceu nas nossas vivências, nem as crianças experienciaram. E aí eu vou lá e tenho que constatar, porque tradicionalmente essa constatação tem que estar na avaliação, né? Então, cuidar, né, com esse processo de avaliativo, né? E assim, né, lógico, não há intenção de julgar, nem positivo e nem negativo, o que uma criança é ou não é capaz de fazer. Isso é bem, né? Isso é bem marcante. Assim, eu fui ler as avaliações assim das crianças ali, o que tinha de juízo de valor, né? Isso é muito comum, né? Ainda cair na avaliação como juízo de valor, né? Julgando mesmo, e não só negativo, não, até positivo, mas, né, ela é muito simpática, né? E se ela fosse antipática, né? Se ela não tivesse simpatia, né? Então, assim, sempre colocar assim, ver esses termos generalista e esses termos de julgamento, né? Que isso é um retrato, né, de um processo avaliativo que a gente está tentando, né, a romper aí já faz muito tempo, né? E aí agora eu vou aqui para um processo que é mais. E aí eu queria mostrar essa aqui, acho que eu não mostrei quando eu fui aí, que aí a gente assim, tem que pensar na concepção, né? Não tem como, porque a gente não vai conseguir mudar se a gente não pensar na concepção, sabe? Se eu tenho uma concepção adultocêntrica, que considera as crianças ou frágeis, ou inocentes, ou dependentes, um vir a ser, né, ou ligadas, né, ao biológico, ou que só precisa se socializar, que não socializa nada, né, ou só como alguém incompleto, né. Se eu continuar com essa concepção, que é uma concepção adultocêntrica, eu não consigo mudar a avaliação, não tem como, porque aí eu vou ter que primeiro rever as minhas concepções. E a gente já vem aí desde a década de 90, né, pensando assim, na criança, né? E aí a gente fala assim, que a criança como um sujeito humano que já lógico que ela vai precisar experienciar as coisas do mundo. Ela vai precisar aprender as coisas do mundo, porque a criança é um sujeito. Aqui nós temos aqui, ó, as crianças, né, pintando, né, numa parede, né? Essas crianças estão chegando no mundo,
E essas crianças, elas vão apreender este mundo, né? Mas aí elas vão aprender enquanto sujeitos numa condição que vê elas, né, como ativas e vivas, né? Que precisa de incentivo, que o professor é um colaborador, não é aquele que vai, né, dificultar, mas é aquele que vai colaborar, né? E que ela é membro, né, de um grupo geracional diferente do adulto, que a criança vai ser diferente da gente, né? Se nós adultos, né, às vezes estamos tristes, alegres, tem pessoas que a gente não quer nem ficar perto, tem pessoas que a gente não gosta do cheiro da pessoa. As crianças também são assim. Então, isso não é motivo de avaliar, isso não precisa ser avaliado, né? Não precisa ser avaliado, né? Não se tem necessidade de avaliar isso, porque isso são gostos humanos, esse é processo, né? De humanidade, né? A gente não gosta de ser avaliado nesses parâmetros. Por que a gente avalia a criança? Imagina se eu falasse com uma professora assim, né? Ai, tu és tão triste, né? Ai, tu és tão agitada, né? Ai, tu não para, né? Tu não para quieta, né? Tu te movimenta demais, né? Então, assim, imagina, né? Nós adultos não queremos esse processo avaliativo para a gente, né? Então, por que a gente permanece avaliando as crianças sobre estes parâmetros, né? E aí produz empatia e revela desagrado, né? Acho que as crianças têm direito, né, de serem empáticas e também mostrar, né, que gostam ou que não gostam de determinadas coisas, né? E quando elas demonstram não gostar, né, não é necessário a gente avaliá-las, né, de maneira negativa, né, com juízo de valor, né? Eu tenho um exemplo assim que aconteceu comigo assim ontem. Eu escolhi uma história que eu estou chegando, né? E aí eu estou conhecendo o grupo novamente. E aí eu escolhi a história A Professora e o Guarda-Chuva, sabe? E aí, lógico, eles estão me testando, um grupo, né, de 25 crianças, não é fácil, né? Já estou velhinho, estava afastado. E aí ontem eu comecei a contar a história, ontem à tarde, com auxiliar da tarde. E aí eu comecei a contar a história quando eu estava na 4ª página do livro. E isso assim, ó, eu nem obrigo as crianças estarem, né? Estarem comigo ali. Tinha umas 3 que não estavam afim, eu até deixei lá no canto, não obriguei a ficar ali sentado em roda, né? Deixa eles lá, estão em outra vibe, né? Lógico, se nunca quiser ouvir história, é um motivo de eu chamar atenção, né? De eu prestar atenção, não é chamar atenção, de eu prestar atenção, né? Mas, enfim, eu estava ali, aí quando eu estava na 3ª ou 4ª página do livro, eu vi que ele estava assim, né? Não tinha motivo de eu continuar contando a história. E eu não ia ficar medindo forças com as crianças. Gente, silêncio. Agora eu estou contando uma história. Eu perguntei, vocês não estão afim da história? Aí eles responderam, não, Altino, agora não. Aí vamos para o parque, Altino. E aí eu disse, então tá, vamos para o parque. E aí eles foram para o parque. Eu não contei mais a história. E depois já veio a janta, a gente emendou com a janta, né? Aí hoje, isso com o auxiliar da tarde. Aí hoje de manhã, aí eu sentei, lógico que hoje de manhã tinha um pouco menos de criança, tinha umas 18, eu acho, 17, e à tarde é sempre mais. Aí eu sentei com eles, peguei o livro novamente, eu criei uma proposta a partir do livro, né, do Guarda-Chuva da Professora, e aí eu falei, gente, ontem o Altino começou a contar essa história. O Altino não conseguiu porque vocês queriam ir para o parque, né? Vamos terminar de ouvir a história? Automaticamente, assim, gente, eles foram sentando no tapete. Foi incrível, assim. E eu comecei a contar a história. Aí, quando eu terminei de contar a história, teve 2 meninas, elas assim, ô Altino, eu acho que tu vai ter que contar essa história à tarde. Eu assim, por quê? Porque ontem à tarde tu não conseguiu contar. E tem criança que só vem à tarde. E a Lena, ela estava gostando. A Lena é auxiliar da tarde. A Lena estava gostando da história. Aquilo me surpreendeu de uma tal maneira
E aí a gente, né, a gente contou a história e hoje, aí quando eles levantaram à tarde, eu peguei o livro, eu achei que eles não iam ter mais saco de ouvir a história. Assim, olha, a Nicole e a Beatriz falaram, Lena, que tu queria ouvir a história. Será que a gente vai contar a história de novo para a Lena? Gente, assim, veio quase todos. Alguns não quiseram vir, eu deixei eles se entreterem em outras coisas. Mas quase todos. Eu contei a história novamente hoje à tarde. Então, assim, eu fiquei pensando assim, o quanto isso, né, revela do que a gente acredita, de como as crianças podem, né, ter escolhas e como as crianças precisam ser ouvidas e consideradas mesmo, né? Então, eu acabei contando a história 2 vezes, ao invés de uma, né? E por um intermédio de negociação com as próprias crianças. Eu fiquei pensando se ontem à tarde eu ficasse medindo forças com elas, eu ia me desgastar, eu ia me cansar, elas não iam ouvir a história com tanto, né, gosto, né? Eu fiquei, né, eu fico pensando, aí, lógico, falando de avaliação, né? Eu fico avaliando assim as nossas práticas, né? As formas que a gente se coloca, né, de frente para as crianças, né? Como a gente direciona, né, aquilo que a gente planeja, né? E como as crianças também sinalizam e a leitura que a gente faz das sinalizações das crianças, né? E isso está dentro de uma ideia de criança ativa, potente, que mostra desagrado, né? Que é de uma categoria diferente da nossa e que precisa da gente como colaborador e não alguém que vai impor, né? Impositor, né? Então, assim, isso é importantíssimo, assim, para a gente pensar sobre a avaliação, né? Isso é importantíssimo, assim. E assim, aí a gente vai, né, a pensar aqui a avaliação, aí eu tinha feito várias coisas aqui sobre né, até já tinha esse material, e, e assim, essa abordagem da documentação pedagógica, né, que aí exige da gente, eu posso mandar esses slides também para vocês depois, esses mais de síntese, né, mas tem coisas assim que é importante, assim, que não dá para a gente passar, né, e não falar. Por exemplo, o movimento da documentação pedagógica, né? Documentar para aguçar o olhar e afinar a escuta, registrando os momentos do percurso da vida cotidiana no coletivo. Por exemplo, essa experiência que eu tive da história, o guarda-chuva da professora, eu vou registrar essa experiência, lógico, ali eu vou colocar, eu posso colocar das 2 meninas, a Nicole e a Beatriz, né? Eu falo bastante delas até, né? Inclusive, porque elas são realmente bem autênticas e elas movem, elas têm uma certa liderança no grupo. E assim, eu posso usar para elas, mas eu posso usar para o relatório mais geral, assim, do grupo, essa experiência. E contar isso para as famílias, do quanto as crianças, né, participam desse processo de construção das vivências, né? Isso é avaliação? É avaliação, né? Esse é o processo de avaliação de contexto que a gente quer aqui deixar claro, né? Às vezes a gente diz, mas o que eu vou escrever? Olha que experiência bacana, né? Na contação envolve o professor, envolve um grupo, envolve auxiliar de sala e envolve, né, a fala, né, o registro e o pensamento e até a liderança, né, de 2 crianças, né, de 2 meninas no grupo, né? Olha que bacana registrar sobre isso, né? Então, documentar, né? Então, assim, essa documentação, dar visibilidade aos acontecimentos, olha só, aos acontecimentos e aos itinerários, né, de experiência das crianças. Estão vendo que aonde a gente, quando a gente pega a abordagem da documentação pedagógica, nessa ideia, né, mais contextual do percurso das travessias, que eu falei muito disso para vocês, né, quando eu fui aí, a avaliação se torna outra, né? O texto se torna outro, né? Só que é uma mudança de mentalidade. Vou sempre estar voltando a isso, né? E aí, lógico, documentar, além disso, assim, as brincadeiras e as interações, né?
Eu vou documentar sempre, todo dia, as brincadeiras, interações? Não, lógico, ninguém vai ter fôlego para isso, né? E dá também visibilidade para as gramáticas das culturas infantis, né? Quais são as narrativas das crianças, né? Quais são o que as crianças nos falam que eu quero documentar e que eu quero que as famílias saibam, né? Eu quero dizer para as famílias, né? Algumas coisas que as crianças comentam conosco que é um processo delas, de experiência delas, né? Que são as narrativas infantis, são as culturas infantis, né? Considerando, em especial, as crianças que ficam conosco o dia inteiro, né? Que convivem tão pouco, né, em casa, né? Então, assim, aí a gente vai, né? A gente vai falando, assim, da avaliação, né? E aí a documentação pedagógica e a avaliação é esse ciclo, né? Que o próprio Loris, né, Malaguzzi, que é o italiano, né, que dá a abordagem da pedagogia da infância, né, ele vai dizer assim, ó, uma vez que registramos nossas observações, não são qualquer observação, e por isso que ele coloca ali, ó, observações essenciais, né, ó, vou até grifar aqui, ó, observações essenciais, né, são essas observações essenciais, né, então por isso que exige do professor essa observação aguçada, apurada, né? É quase uma curadoria, assim, né? Uma curadoria dessas experiências com as crianças, né? E aí a gente vai ter essas observações, que não é qualquer uma, né? Por exemplo, eu vivi com eles na quinta e sexta, não, na quinta e sexta foi a minha atividade, na quinta eu vivi com eles na segunda, e eu vivi com eles hoje, terça. Uma das observações que me chamou muita atenção e que eu vou escrever é essa situação da contação de história e o guarda-chuva da professora, sabe? Então, estão vendo? Ó? Aí eu estou falando de 3 dias, agora vocês imaginam 5 meses de docência. Quantas coisas eu vou ter? Quando eu falo da dificuldade de fazer escolhas, é isso? Porque a gente acaba... E olha que eu só escolho, eu só registro e defendo isso, tá? E na Itália também é assim. Engana-se as pessoas que dizem, o professor tem que registrar tudo. Nós não conseguimos. A educação infantil é intensa e é extensa. Por isso que a gente tem que fazer escolhas essenciais, para fazer boas observações. Se eu quero observar tudo, eu acabo não observando nada. E aí guardem essa frase assim, ó, que é bem filosófica. Quando algo é tudo, pode não ser nada, tá certo? Então guardam isso, assim, eu penso nessa frase da filosofia para pensar sobre as observações, assim, né? Eu tenho que fazer escolhas das minhas observações, né? E não dá, meninas, assim, ó, não dá para dizer assim, ó, eu vou parar para observar uma vez por semana. Não, é um processo contínuo. E tem observações que eu preciso fazer alguns rascunhos lá mesmo, no dia a dia, lá mesmo, para depois eu, na minha hora de atividade, né, eu desenvolver a observação com mais detalhes, né, daquilo que eu quero. Então, não dá, porque se eu não registro, se eu não observo e não registro no imediato, depois me foge, sabe? Foge, eu não consigo, né? Ou eu tiro... Agora que a gente tem facilidade com o celular, a gente pode tirar as fotos, né? E aí dá para fazer os registros a partir das fotos e das lembranças daquilo que a gente ouviu, né? Mas quando eu quero uma fala da criança, eu tenho que escrever na hora, porque depois eu não vou lembrar. Uma narrativa muito bacana que a criança fez, né? Eu já tenho que fazer o registro, né? Então, aí o Loris vai dizer, né, o Malaguzzi, né, que a gente vai ter essas observações, precisam ser observações essenciais, né, que vai compor esse material que depois vai precisar de um processo de interpretação e escolhas, né? É o que eu falei até agora. Os registros precisam ser cuidadosamente lidos e organizados, não dá para a gente, né, enviar qualquer registro de qualquer forma, né? Assim como as fotografias.
devem ser selecionadas e colocadas em sequências, né? E sempre num processo flexível, assim, né? Sem uma rigidez, e também cuidar, porque aí a gente já cai numa cultura digital, que hoje a gente acha que tem que ter 1000 fotografias, né? Não é isso, né? Não dá para a gente ficar fotografando, senão a gente perde até a essência da observação, né? Tem hora que a gente vai ter a observação, que a gente vai escrever, e menos a fotografia. Porque se eu ficar ligado só no celular, se eu quiser ver só pelas telas para tirar a foto, talvez eu perca alguns detalhes, né? E eu que sou o maravilhamento dos detalhes, né? Não, nós não precisamos de muitas imagens, né? Às vezes, poucas imagens, né? Lógico, por exemplo, lá na Itália, tem uma pessoa só para fotografar, só para filmar, mas não é a nossa realidade, né? Não é a nossa realidade, né? Então, para eles, fazer os registros, né, é muito mais tranquilo, né? As imagens, então, precisam ser revistas, né? Os trechos também, né? Quando executamos essas tarefas preparatórias, estamos começando a pensar no que observamos e, entre outras experiências conscientizadoras, estaremos percebendo com maior clareza as novas formas de nos relacionarmos com os percursos vividos. E aí, lógico, né, eu vou trazer uma abordagem da avaliação de contexto, e aí vocês vão ter que pensar muito, vão ter que ler, pensar muito, se é isso que o grupo quer. Porque, assim, ó, a minha abordagem é dos percursos vividos, e não dos conteúdos, tá? Abordados, ou transmitidos, ou trabalhados, ou enfim, né? Como vocês queiram falar. A gente não trabalha, a gente não tem como norte, né, fazer avaliação para dizer para o pai que foi trabalhado tais conteúdos, até porque a educação infantil não tem conteúdo, tem campos de experiência. Eu posso falar dos campos de experiência, aí sim. Agora, de conteúdos, não. Não tem como, assim. Eu não teria como produzir um documento para vocês que não fosse condizente, né, com o que coloca a Base Nacional Comum Curricular, e nem as diretrizes. Eu ainda gosto mais das diretrizes do que da própria base, certo? E aí, então, a observação e os registros, eles nunca vão... Isso aqui é bem bacana, vocês saberem, ó. Eles nunca vão espelhar a realidade, porque vai ser sempre uma interpretação. Lembram lá, no comecinho, quando eu falei que a avaliação sempre não será neutra e nunca passiva, né? Sempre vai apresentar um pouco de nós, que está em nós, né? Vai aparecer nas avaliações, é isso. Então, assim, não é um espelhamento, é uma interpretação. E isso é importante, assim, vocês terem isso claro até para falar para as famílias. Olha, o que eu escrevo é do nosso percurso cotidiano, são os registros que a gente vai fazendo daquelas propostas que nós, professoras, vamos organizando para colaborar no processo de desenvolvimento, aprendizagem e socialização das crianças. Mas a leitura do que eu faço, das minhas observações, daquilo que eu ofereço para as crianças, é uma interpretação minha. Eu me peguei hoje com essa família do Joaquim, e eu, assim, o tempo inteiro, gente, eu dizia, mas aí o pai dizia assim para mim: pois é, professor, mas eu sempre vi o Joaquim diferente. Será que ele não é autista mesmo? Eu dizia: pai, eu não vou diagnosticar, tá? E pai, assim, ó, eu fiquei um pouco com eles em fevereiro, recém voltei, eu já, né, eu não poderia omitir o chamamento, não poderia omitir o que eu tenho observado do Joaquim, que é bem breve, né, que ainda vai seguir um processo daqui para frente, mas que eu não poderia esperar mais, porque a gente já está aí em julho praticamente, né? E o Joaquim, o ano que vem, vai para a escola e ele precisa ser compreendido, ele precisa ser avaliado, né, dentro do seu aspecto, né, neurológico. Então, assim, pai, é uma interpretação minha. Eu posso estar totalmente
falho, porque eu não sou psicólogo e eu não sou neurologista. Eu sou professor, né, ainda expliquei para ela, olha, eu pesquiso a infância, talvez a minha preocupação maior seja por isso, mas o Joaquim tem esses aspectos. E é interpretação minha, pai. Eu observo, eu escrevo e eu converso contigo, né? Então, assim, eu tinha assim, ó, noção de deixar falar para aquela família que talvez as minhas interpretações estivessem erradas, equivocadas, né? Lógico que também eu estou pouco tempo, né? Mas eu queria, mesmo com o meu pouco tempo, eu não queria que a gente fosse para as férias de julho e essa família não tivesse nada eu li a avaliação do Joaquim, falei para vocês, e nada apontava, né, do que o Joaquim realmente precisa, que é um diagnóstico mais preciso neurológico, para saber se ele está com alguma síndrome, alguns, né, né, eu acho que ele é Asperger, mas não dá para eu afirmar, né? Não posso nem para os pais, é o que eu estou falando para vocês, né? Não posso ficar no achismo, né, com a família. Nós somos profissionais, né? Então, assim, essa ideia, assim, nós sempre vamos interpretar processos, gente, sempre. Nós somos, e essa interpretação vai estar sempre ligada a uma realidade, que é um contexto, né? De um acompanhamento, né? E daquilo que a gente consegue viver, que é a memória do vivido. Então, assim, eu gosto bastante desse termo aqui, ó. O contexto vira um texto, mas o texto nem sempre será o contexto. O texto não vai dar conta do contexto, né? Então, penso que é isso, assim, aí teria outras coisas, mas eu não sei se eu abro também, não adianta ficar aqui só falando, e aí a gente, na próxima reunião, né, Luana e Giovana... Está quase encerrando, né? Mas aí a gente continua, não sei se à disposição de vocês, a gente tem mais um encontro online que já seria para as professoras. Mas a gente pode fazer mais uma hora em outro dia. Olha eu aqui, vocês decidem, né? E aí eu complemento ali os slides, e aí eu já passo esse quadro para a Giovana, e aí vocês já vão se organizando, aí eu falo mais um pouquinho, e depois eu queria ouvir vocês também, né? Eu queria ouvir vocês. O que vocês me dizem? Combinamos assim? O que vocês acham? Eu acho assim que seria bem importante, né? E eu vejo lá na creche as meninas que elas estão escrevendo a avaliação agora. Eu acho que elas estão com, assim, algumas sem bastante dificuldade, acho que elas estão com um pouco de vergonha de estar falando nesse momento. Uhum. E até para elas estar, às vezes, relatando e comentando, né, sobre esse processo, nessa escrita de agora, né? Acho que seria importante, né, Luana? Eu acho que até no momento que tu vai fazer a avaliação é que vai surgir as dúvidas, né? Então, que anotem isso, porque às vezes na hora que tu tá fazendo, tá fresco na memória, né? É uma coisa que eu vou lembrar. Daí quando chega no momento de perguntar, eu tinha uma coisa para perguntar, o que era? Não lembro mais. Aí a gente perde o momento. Então, no momento que vocês estiverem fazendo as avaliações agora, então anotem, né? Mesmo que vocês pensem assim, é uma coisa, sei lá, deve ser uma coisa idiota. Eu não vou perguntar, né? Mas às vezes não é idiota. Às vezes a gente acha, a gente tem medo de perguntar, ou a gente não quer ser julgado porque vai que vão rir, ou vai que vão dizer, nossa, mas que pergunta, né? Mas enfim, a gente tem que perguntar porque aquilo vai seguir, né? Às vezes aquilo tá te empacando, às vezes ali tá o erro. Ali que deveria melhorar e fazer diferente, e às vezes tu não questiona. E se a gente não questiona, a gente também não aprende, né? E pensasse nessa oportunidade, né, Luana, se o município está investindo também, porque se vocês trouxerem as dúvidas, é mais tranquilo. Sim. E a oportunidade acaba sendo mais positiva. Né? Então, assim, pensar, se não quer trazer, de repente, coloque no papel, entrega para a Giovana, não põe nome, e a Giovana faz essa compilação de questões também. A gente pode combinar assim, para não colocar ninguém em constrangimento, porque senão a gente estaria contra
a nossa concepção de avaliação, né? Olha o que eu estou falando do Joaquim. Quem não se sente à vontade, né, de colocar aqui, de relatar, de falar, né? Então, que anote ou que comente com a Giovana, né? Ó, eu senti essa dúvida, sei lá, gostaria de ter, né, uma orientação a respeito disso. E as leituras, né? Porque, assim, no momento que tu vai fazendo as leituras, também vai te ajudando a, com certeza, ter um jeito diferente na hora de avaliar. Eu sinto assim, eu percebo, porque quando a gente começou a fazer essa avaliação de contexto, e logo eu também saí da sala, né? Então a gente iniciou e depois eu não dei continuidade. Eu senti muita dificuldade de mudar, né? De fazer essa avaliação, pensar de um jeito diferente. Quando eu me via, eu estava fazendo a avaliação do estilo que eu aprendi e que eu acreditava que era a melhor maneira. Então, eu procurei, fiz bastante leitura, a gente procurou bastante leitura, a gente queria modelos, né? Queria um modelinho, né? Só para ver, sei lá, como é que é. E até que um dia a gente conversou, eu e a Giovana, vamos discutir nós duas a respeito da criança. E o que tu percebe no teu horário? O que eu percebo no meu horário? O que tu percebeu na determinada atividade que a gente fez? E começamos a pensar na criança. Foi tão mais fácil fazer a avaliação desse jeito, porque a gente estava presa em frases, a gente estava presa em... vamos avaliar o lógico matemático, vamos avaliar mais a questão emocional, vamos avaliar a questão social, vamos avaliar como é que ele interage aqui e tal, tal. Eu disse, não, vamos começar a conversar, vamos pensar mais a questão cognitiva, vamos pensar mais a questão emocional, mas vamos pensar na criança nele mesmo, né? Lá no Vinícius. Como é que é o Vinícius? Então, nós duas começamos a discutir sobre isso. Então, o que eu penso? É muito importante as professoras conversar sobre as crianças com a auxiliar de turma, com a estagiária que está dentro da sala, trocar assim, o que tu percebe no fulano, né? O que tu percebe na Luana? O que tu percebe na Giovana? E trocar essa troca, essa conversa que a gente tem dentro da professora que a gente tem em sala é importante, principalmente na creche. Então, porque na creche a gente está o tempo todo com uma outra pessoa junto. Então, eu tenho essa oportunidade de trocar, ter essa conversa. Lá na escola, né, vamos botar lá na pré-escola, que algumas professoras não têm o tempo todo a auxiliar junto, mas ela tem a professora que vem cobrir a hora de atividade, ela tem a professora de educação física, que ela pode também ter essa troca, essa conversa a respeito da criança. Isso não precisa ser só na semana da avaliação, pode ser, né, tu já vai fazendo essa conversa, já vai tendo, um mês antes, já vai coletando informações sobre essa criança, observando essa criança de um jeito diferente. Porque às vezes eu falo isso porque eu passei por isso. Às vezes, meu Deus do céu, 15 dias para entregar as avaliações, eu não comecei a escrever. Daí, não anotei nada. Meu Deus, e agora? Então, a gente tem que ir construindo e anotando, porque de quando tu vai fazer, fica mais fácil. A gente não sofre e consegue fazer mais tranquilo e algo mais assertivo, assim, né? E além de não sofrer, eu estou sendo mais justo com a criança. Justo, com certeza. Porque a gente também traz essa ideia, e o Brasil, né, está se compondo assim, de pensar a avaliação, né, porque diante dos equívocos mesmo que a gente já fez, né, e quando a Luana coloca ali, pensar o que eu percebo com os meus companheiros, né, a minha auxiliar, a outra professora, mas assim, pensar o que eu percebo, mas relacionando com aquilo que eu planejo, organizo e proponho. Porque é sempre a criança na relação com aquilo que eu faço, enquanto professor ou professora. Sabe? Não é com o que eu espero da criança. Por exemplo, uma coisa que é clássica, assim, e que é muito comum, corriqueira. Nosso tempo está acabando. Vai acabar. Por exemplo, assim, se acabar e a gente